E nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Nós estamos fazendo a exposição desta carta e hoje nós vamos meditar em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 11 e 12. Quero convidar todos para nós fazermos essa leitura em conjunto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra os nossos olhos do coração, para nós podermos contemplar e entender a Tua palavra nessa noite. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto que até aqui a carta de Pedro, ele tratou acerca dos privilégios que nós recebemos como povo de Deus. E a partir de agora, Pedro, ele vai nos advertir sobre os nossos deveres e responsabilidades. Pedro faz uma ponte entre o que Deus nos concedeu em Cristo Jesus e como isso deve se refletir no mundo, de forma que o nosso testemunho aproxime as pessoas do Deus que nos salvou. Pedro aborda a questão da submissão a partir de agora. E ele vai falar da submissão do cristão em relação ao governo, o seu trabalho, na família e na igreja. O Deus que nos redimiu em Cristo Jesus também instituiu o lar, o governo humano e a igreja. E este mesmo Deus tem o direito de dizer como essas instituições devem ser administradas. O mesmo Deus que salva o seu povo requer dele obediência em todas as áreas da sua vida. Em meio às injustiças sofridas, ao fogo da perseguição que era crescente, Pedro mostra-nos a importância da submissão na vida do cristão. A submissão, segundo a Escritura, é uma evidência da plenitude do Espírito, é uma prova da nossa obediência a Deus. Os cristãos maduros, por causa da obediência a Deus, submetem-se aos governos, aos patrões e uns aos outros. Pedro aplica o tema da submissão à vida do cristão como cidadão, como trabalhador, como cônjuge e como membro de igreja. Na primeira parte da carta, Pedro, ele exortou a igreja sobre a necessidade de vivermos uma vida de santidade. E a partir de agora, Pedro faz a aplicação prática da doutrina bíblica sobre todas essas esferas de poder, com as quais todos os cristãos se relacionam no seu dia a dia. Pedro exorta os cristãos
a quem esta carta foi endereçada, e ele encoraja-os. Ele traz uma palavra de motivação para que eles perseverem na sua ação missionária neste mundo, em meio às provas e às perseguições que eles estavam encontrando nos seus dias, diante do Império Romano. Pedro encoraja aqueles cristãos para fortalecerem os seus testemunhos com dois aspectos cruciais. Ele fala da disciplina pessoal e ele fala de um comportamento pessoal. Pedro aqui nos apresenta basicamente 3 razões para vivermos uma vida cristã diante dos homens. 3 razões para nós vivermos uma vida cristã diante do Estado, no trabalho, na família e na igreja. E essas razões são como uma introdução e constituem então um fundamento para a nossa ação como povo de Deus neste mundo. Vejamos então a primeira razão. Pedro nos diz no verso de número 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Primeira palavra de Pedro, seu encorajamento é de que nós devemos ter consciência da nossa identidade como povo de Deus no mundo. Pedro começa com uma exortação e ele chama os seus leitores, a igreja, de amados. É assim que ele trata. A relação do cristão diante de todas as esferas de poder, do Estado, trabalho, na família e na igreja, nasce da nossa identidade como filhos de Deus. A nossa motivação, o nosso estímulo que temos para ser testemunhas de Cristo Jesus é a nossa gratidão a Deus. Como filhos amados, nós fomos salvos para uma herança incorruptível, reservada nos céus. A nossa pátria é celestial. E Pedro refere-se à nossa identidade como povo de Deus, chamando-nos de peregrinos e forasteiros. Compreender este conceito é fundamental para estabelecermos a prioridade da nossa relação com as esferas de poder. Pedro está nos lembrando que não pertencemos mais a este mundo. Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro aqui ele usa 2 termos que eram aplicados ao povo de Israel no Antigo Testamento: peregrino e forasteiro. Essa palavra forasteiro significa estrangeiro. E ser um estrangeiro é uma pessoa que vive num país estranho e que ela não tem no país que ela está plenos direitos como cidadão. Peregrinos é a pessoa que vive temporariamente num determinado lugar, mas este lugar não é ainda a sua casa, não é ainda a sua terra. Jesus, ele falou sobre isso. Ele disse para os seus discípulos, em João capítulo 17, do verso 14 ao verso 16: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Hebreus capítulo 13, verso 14 também diz: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O ponto de Pedro é que eu e você precisamos compreender a nossa identidade como povo de Deus. Eu e você precisamos compreender que nós estamos aqui neste mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Somos estrangeiros e peregrinos. O que está implícito, então, no pensamento de Pedro, é que a igreja, ela tem um papel neste mundo, mas ela não pertence mais ao sistema do mundo que lhe cerca. Nós não devemos mais adotar o costume, nós não devemos adotar os valores deste mundo, porque a nossa identidade não está mais ligada às esferas de poder estabelecidas na terra. A nossa identidade como povo de Deus está enraizada naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Compreender isso, entender a nossa identidade em Cristo, é algo libertador. Nos liberta, por exemplo, das ideologias humanas. A pior coisa que eu tenho visto nos nossos dias é um cristão que pensa mais em termos políticos, ideológicos, do que a sua cabeça cheia do evangelho. O cristão, e esse é um debate muito polarizado nos nossos dias, na nossa sociedade, o cristão ele não é nem de esquerda e nem de direita. O cristão ele é de Cristo. Se nós somos estrangeiros e peregrinos, se somos o povo amado e escolhido por Deus, nós não pertencemos mais a nenhum tipo de categoria humana. Era esta a razão principal que estava levando os cristãos no tempo de Pedro ao martírio pelo Império Romano. Eles se recusavam a chamar o imperador Nero de César, ou seja, de Senhor. O culto que havia naquele período, o culto ao imperador, era um fator determinante que unia o Império Romano debaixo do seu poder absoluto. E os cristãos se recusavam a render o senhorio das suas mentes à servidão tirânica de César. Eles entendiam que eram peregrinos e estrangeiros, e por isso estavam sendo martirizados pela sua identidade em Cristo Jesus. Pedro aqui está nos ensinando que nenhum poder humano pode ser maior do que o senhorio de Cristo Jesus na sua vida. Não deixe nenhuma ideologia, não deixe nenhum César ser o senhor da sua consciência. A nossa identidade como povo de Deus está acima de qualquer poder terreno que é transitório, que é passageiro. Nós somos hoje cidadãos do reino de Deus, e o reino de Deus permanece e subsiste para sempre. A lealdade do povo de Deus ao senhorio de Cristo Jesus nunca pode ser relativizada
por nenhum poder terreno e em nenhuma circunstância. A segunda coisa que nós aprendemos, a segunda razão para a piedade, está relacionada à necessidade de nós exercitarmos uma disciplina espiritual. Veja que Pedro diz: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Se o cristão, ele não faz parte mais desse sistema, diz Pedro então que ele deve se abster das paixões carnais. Você deve considerar a si mesmo como alguém que foi separado e consagrado totalmente para servir e adorar o único Senhor, Jesus Cristo. Pedro mostra que existe dentro de cada cristão resquícios do velho homem. Martinho Lutero disse certa vez sobre isso. Ele disse: pensei que tivesse matado o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar. Aqueles que nasceram do alto pelo poder do Espírito Santo foram libertos. Nós fomos libertos da escravidão espiritual. Fomos libertos da escravidão do pecado. O pecado já não tem domínio sobre nós. Por causa da obra de Deus em Cristo Jesus, nós podemos nos abster das paixões que nos escravizavam. O cristão é livre. O cristão é livre. A palavra de Deus diz: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe um falso conceito sobre liberdade. As pessoas pensam que ser livres é elas fazerem o que elas quiserem. É isso que as pessoas normalmente pensam sobre liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. Eu sou livre para ter qualquer prazer que eu quiser experimentar. A liberdade que Cristo nos trouxe é a liberdade de poder decidir. A liberdade de poder falar não ao pecado que nos escravizava. Normalmente os cristãos, eles são alvo de gozação, de piada, porque as pessoas acham que ser cristão é algo chato, é algo monótono. As pessoas olham para um cristão e falam: você não sabe o que é curtir a vida, você não sabe o que é ter prazer, você não sabe o que é viver a vida. Mas na verdade, o cristão, ele sabe viver a vida, porque saber viver a vida é saber fazer escolhas. Saber viver a vida diante de Deus é você ter consciência daquilo que você deve decidir para a sua vida. O melhor caminho, a melhor amizade, a melhor companhia, as melhores decisões. O cristão é livre porque ele é livre para dizer não ao pecado. O termo aqui que Pedro usa, paixões carnais, não se limita apenas à questão da imoralidade sexual, mas engloba todos os males da natureza pecaminosa decaída. É aquilo que Paulo disse lá sobre as obras da carne. Em Gálatas 5, verso 19, ele diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O Senhor Jesus nos libertou dessa escravidão espiritual. Mas o cristão hoje, por ter sido liberto, ele vive dentro do seu coração, diz Pedro, uma guerra interior, uma batalha dentro da sua alma. Você vê esse tipo de batalha dentro do coração de um cristão quando você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Você vê lá em Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, Paulo dizendo assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Aí ele diz o verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que Paulo está descrevendo aqui é a luta que todo cristão tem dentro de si. O cristão tem uma guerra dentro do seu mundo interior. Desejos querem subverter a ordem de Deus que foi criada pelo governo do Espírito Santo. Existe dentro de cada cristão forças de rebelião que desejam voltar ao poder. A missão deste grupo rebelde é tentar dominar e escravizar a sua mente novamente. A Bíblia diz, meus irmãos, que antes da nossa conversão a Cristo Jesus, nós estávamos debaixo deste poder dominante. Havia um governo espiritual que nos controlava. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, do verso 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição. Nós estávamos debaixo de um sistema perverso, de trevas espirituais, que nos escravizavam, que nos dominavam, mas em Cristo Jesus nós fomos libertos. Louvado seja Deus por isso. Em Jesus todo cativeiro foi quebrado. Ele quebrou as algemas do pecado, do diabo em nossas vidas. Ele nos libertou. Por isso Pedro diz que agora os cristãos têm o poder de se abster dos desejos carnais. O cristão agora tem poder em Cristo Jesus para resistir às tentações da sua carne, se ele andar no Espírito, se ele exercer na sua vida uma disciplina espiritual. A batalha, ela é ganha ou ela é perdida no interior.
no coração. É como aquela história dos dois cães. Diz que dentro do cristão tem dois tipos de cão. Um cão bravo e um cão manso. O cão bravo é o velho homem. O cão manso é o novo homem em Cristo Jesus. A grande questão é, a quem nós alimentamos? Nós alimentamos o cão bravo ou o cão manso? Se eu alimento o cão bravo, ele domina sobre o cão manso. Se eu alimento o cão manso, ele passa a ter domínio sobre o cão bravo. A questão é, quem nós estamos alimentando? Para viver então a vida cristã, na sua potencialidade, a gente precisa ter essa disciplina espiritual. Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No poder de Jesus, se você buscar andar no Espírito, se você tiver o exercício espiritual na sua vida, da leitura constante da palavra, de uma vida de oração, fugindo da aparência do mal, você vai ter condições de resistir aos seus desejos carnais. Você vai ter condições de falar não aos seus impulsos carnais do velho homem. Pedro aqui nos fala que no poder de Cristo, na submissão ao seu senhorio, todo e qualquer cristão consegue vencer essa batalha interior e não ser dominado pelas suas paixões. Veja que Pedro, ele demonstra que a batalha do cristão não é contra o Estado opressor, não é contra a carne ou sangue, mas é contra as forças opressoras do velho homem que habita dentro de nós. Se nós conseguirmos controlar o nosso mundo interior, o nosso velho homem, este cão bravo, no poder do Espírito, nós não seremos controlados por essas paixões carnais. Então o problema principal do cristão não está em quem está sentado do lado de fora. O problema do cristão não é contra o governo. O problema do cristão não é contra a esposa, contra o marido, não é contra o irmão. O problema está dentro de nós. Dentro de nós. E se nós conseguirmos, pelo poder do Espírito, através de uma disciplina espiritual, controlar essas paixões, nós conseguiremos vencer esta batalha diariamente. A primeira razão, então, que vimos, a primeira razão que Pedro nos oferece para vivermos uma vida piedosa diante dos homens, está na nossa identidade. A segunda razão que Pedro nos oferece para vivermos uma vida piedosa é exercermos a disciplina e subjugarmos as paixões do coração. A terceira razão está aí no verso de número 12. E a terceira razão diz respeito ao nosso testemunho diante dos homens. Pedro diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando nós exercemos uma disciplina sobre as nossas paixões,
o resultado será um testemunho poderoso. Se você consegue colocar em ordem a sua alma, estabelecer as suas prioridades, a sua vida será adornada pelo Evangelho. Veja que Pedro aqui destaca sobre o nosso testemunho diante dos homens. E ele nos dá aqui 3 características. Primeiro, o testemunho do cristão é o seu único argumento contra a calúnia. Pedro diz que um bom testemunho é algo inquestionável e absolutamente necessário, pelo fato de que os incrédulos lançavam de forma deliberada suas calúnias contra a igreja. No primeiro século, o rótulo de malfeitor fazia parte de muitas acusações que vinha e tinha origem dos pagãos, traduzidos aqui como gentios, que eram dirigidas contra os cristãos. O que eles falavam dos cristãos? Diziam que os cristãos se rebelavam contra o governo romano. Diziam que os cristãos praticavam o canibalismo, porque comiam pão, a carne e o sangue de Jesus. Falavam que os cristãos praticavam incesto. Diziam que os cristãos estavam envolvidos em atividades subversivas que ameaçavam a estabilidade econômica e social do Império Romano. Diziam que os cristãos eram ateus. Isso mesmo. Diziam que os cristãos eram ateus, porque eles não adoravam a César e não adoravam os deuses romanos. Então havia muita calúnia. Essa história que a gente ouve hoje em dia de fake news, isso é muito antigo. Isso não deveria surpreender a igreja. Jesus disse isso. Lá em Mateus capítulo 10, verso 16, ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Em João 15, verso 18 e 19, ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Mateus capítulo 5, verso 10, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então veja que a igreja vai sofrer oposição do mundo incrédulo. Vão criar histórias, mentiras, calúnias, fake news, contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Por isso Pedro diz que o testemunho dos cristãos perante os homens tem que ser algo bonito de se ver. Isso mesmo, algo bonito de se ver. Ele diz que os homens não apenas ouvem, mas olham o nosso comportamento. O evangelismo mais eficaz de uma vida transformada pelo Senhor Jesus torna-se visível diante dos homens. Naturalmente, você não precisa fazer nenhum esforço, porque as pessoas vão perceber se você viver uma vida coerente com aquilo que você confessa com os seus lábios. Pedro aqui nos ordena
a manter o nosso comportamento no nível elevado. A palavra que ele usa aqui, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Essa palavra exemplar, essa palavra significa e pode ser traduzida de várias maneiras. Pode significar cativante, pode significar gracioso, pode significar algo nobre. O que Pedro está dizendo é que o discípulo de Cristo tem que